Você sabia que, apesar de todo o sucesso, a Disney já teve a sua Era das Trevas? Fala galera, eu sou Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos à Dimensão Cultural, o local mais geek de todo o universo. E para a alegria dos fãs de animação, nós vamos continuar a nossa jornada pela história da Disney. Dessa vez nós vamos falar sobre a Era de Bronze que ocorreu entre 1968 e 1988, um período de desafios para o estúdio que tentou manter a sua magia viva apesar das dificuldades. É um período de filme que hoje são grandes clássicos, mas que ainda assim estão entre os menos lembrados do estúdio. E se você está curtindo a nossa viagem pela história da Disney, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque aí você não perde nenhum conteúdo aqui da Dimensão. Todo mundo quer a vida que o gato tem. Como já vimos nos vídeos anteriores, a Disney passou por uma série de desafios para se manter enquanto um estúdio de animação. Mas apesar dos obstáculos, conseguiu dar a volta por cima graças à mente visionária do seu criador, algo que a empresa não teria a partir de agora. A Era de Prata termina com o falecimento de Walt Disney e nos anos seguintes o estúdio teve dificuldade de manter a visão criativa do seu criador, culminando com uma queda de qualidade e desempenho comercial das animações. Por isso, a Era de Bronze também é conhecida como a Era das Trevas da Disney. Após a morte de Walt Disney, o diretor e produtor Wolfgang Reitherman continuou com as suas funções nos filmes do estúdio. Sua prioridade era garantir que o estúdio continuasse a gerar lucro e, para isso, ele enfatizou a importância de se fazer filmes para toda a família. Para ele, se o estúdio perdesse as crianças, perderia tudo. Por isso, Reitherman foi responsável pela suavização dos vilões da Disney. Nas 2 décadas seguintes, muitos vilões se tornaram mais cômicos ou lamentáveis do que assustadores. Eu tava tendo um sonho tão esquisito. Edgar estava nele. Assim, o estúdio começou a década de 70 com Os Aristogatos, o último projeto cinematográfico aprovado por Walt Disney. Em 1961, Disney sugeriu aos produtores Harry Taito e Tom McGowan para que encontrassem histórias de animais para serem adaptados em um episódio dividido em 2 partes com atores reais para um programa de televisão. Assim, eles encontraram algumas histórias, incluindo um livro infantil sobre uma gata e seus filhotes na cidade de Nova York. Só que eles acreditavam que o cenário londrino havia adicionado um elemento significativo em 101 Dálmatas, por isso eles sugeriram que a história dos gatos se passasse em Paris. O esboço inicial foi feito com a história sendo sobre 2 criados que herdariam a fortuna da patroa excêntrica após a morte dos seus gatos de estimação, e se concentravam nas tentativas fracassadas e tolas de se livrarem dos animais. Os estúdios Disney rejeitaram o projeto, mas nessa época o Walt Disney se encontrava em Londres, então os produtores decidiram falar diretamente com ele, que aprovou o projeto mediante algumas modificações. No entanto, o projeto foi temporariamente arquivado e em agosto de 1963, Os Aristogatos foi reformulado para um longa-metragem de animação. É apenas um sapinho, meu amor. Mas ele tinha boca de bolota? Em novembro de 1964, durante uma reunião de roteiro, Disney achou que os gatos deveriam conversar entre si, mas nunca na frente de humanos, ao mesmo estilo dos 101 Dálmatas. Assim, o animador Ken Anderson trabalhou do zero, simplificando as 2 histórias dos gatos e dos vilões em uma que se concentrava mais nos gatos. Disney viu os esboços preliminares e aprovou o projeto pouco antes da sua morte. Após a conclusão de Mowgli, o Menino Lobo, o departamento de animação começou a trabalhar nos Aristogatos. A história de Thomas, Duquesa e seus filhotes que precisam fugir do mordomo Edgar foi lançada em 24 de dezembro de 1970. Com os gatinhos mais fofos e encantadores da animação, trouxe mensagens bem reais, como é o caso da música Todo Mundo Quer a Vida que o Gato Tem. E nos trouxe objetivos de vida bem pertinentes, como o fato de que agora o meu foco é ser que nem a Dona Adelaide, rica rodeada de gatos e que deixa minha herança para eles. Há muito tempo que ele é o nosso melhor amigo. O filme foi considerado divertido do início ao fim pela crítica e em janeiro de 1972 já tinha arrecadado mais de 10 milhões de dólares na bilheteria doméstica. Em 1971, Roy Disney, irmão de Walt e cofundador do estúdio, faleceu e a Walt Disney ficou sob a direção de Don Tatum e Card Walker, que se revezavam nos papéis de CEO e presidente até 1978. O próximo longa-metragem Robin Hood foi produzido com um orçamento significativamente reduzido e animação reaproveitada de produções anteriores. Não tem nenhuma expressão, nosso inútil Rei João. A ideia de adaptar o conto folclórico de Robin Hood para um longa-metragem de animação remonta do interesse de Walt Disney pela história de Reynard e a Raposa, um ciclo de fábulas medievais inglesas, francesas, holandesas e alemãs. Esse interesse surgiu logo após Branca de Neve, mas essa ideia foi engavetada repetidamente por várias décadas. Em 1968, Ken Anderson apresentou uma proposta para a adaptação de Robin Hood, implementando alguns elementos da Raposa, utilizando animais
animais antropomórficos no lugar de humanos. O projeto foi aprovado, tornando-se o primeiro longa-metragem de animação completamente pós-Walt e o primeiro inteiramente com personagens não humanos. Assim, a história de Robin Hood, Lady Marian e os habitantes de Nottingham lutando contra os impostos excessivos do rei João foi lançada em 8 de novembro de 1973. Me arrisco? Você está brincando? Eu só estava me divertindo, João Pequeno. A produção teve um orçamento de 5 milhões e arrecadou 33 milhões de dólares em todo o mundo. Mesmo recebendo críticas posteriores em relação ao uso excessivo de animação reciclada, a reputação do filme cresceu positivamente ao longo do tempo e hoje é um clássico cult. Tanto os Aristogatos quanto Robin Hood foram considerados sucessos moderados de bilheteria e crítica pelo estúdio. Mas Bernardo e Bianca foi um sucesso que superou as conquistas desses dois filmes. Senhorita Bianca, devemos ir até lá e investigar. Em 1962, a Disney adquiriu os direitos do livro The Rescuers, de Marjorie Sharp, e começou a desenvolver uma adaptação para o cinema. O primeiro argumento era centrado em um poeta norueguês injustamente preso em uma fortaleza muito semelhante à Sibéria. A história foi revisada com a localização alterada para Cuba, onde os ratinhos iam ajudar o poeta a escapar para os Estados Unidos. No entanto, o projeto foi arquivado devido à aversão de Walt Disney às suas conotações políticas. Lembrando que o mundo estava em plena Guerra Fria nesse momento. Durante a década de 70, o filme foi retomado como um projeto destinado aos animadores mais jovens com a supervisão da equipe sênior. Depois de diversas sugestões de roteiro que iam desde os ratinhos resgatando Ricardo Coração de Leão na Idade Média até salvando um urso num zoológico de Nova York, finalmente chegamos à história que conhecemos hoje. Você tem que acreditar nisto. Tenha fé, meu bem. Foram dedicados 4 anos à produção do filme, mas em 22 de junho de 1977, ajudamos Bernardo e Bianca a salvar a fofíssima Penny das mãos da terrível Madame Medusa. O filme arrecadou 48 milhões de dólares na sua exibição inicial, superando os 2 filmes anteriores da Disney. Recebeu críticas positivas, teve um alto retorno comercial e uma indicação ao Oscar. Foi o terceiro filme de maior bilheteria do ano e o filme da Disney de maior sucesso e melhor avaliado desde Mowgli. E vamos combinar que foi merecido. Bernardo e Bianca é um filme encantador e merece mais atenção do que tem. Com sucesso, foi o primeiro filme da Disney a ter continuação. Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus foi lançado em 1990 e apesar de não chegar aos pés do primeiro, vale muito acompanhar mais uma aventura do casal de ratinhos mais encantador das animações. E tem uma mensagem em relação à luta contra a caça e captura de animais extremamente importante. Oh, Bernardo! Aventura, emoção, intriga, viagens! Nessa época, a Disney estava fazendo uma transição na sua equipe. Com a aposentadoria dos atores veteranos, eles foram substituídos por novos talentos recém-saídos das faculdades. Só que em 1979, insatisfeitos com o que eles consideravam uma estagnação no departamento de animação da Disney, alguns desses novos talentos deixaram a empresa para fundar o seu próprio estúdio, a Don Bluth Productions, que seria a principal concorrente da Disney na década de 80. E devido à saída desse grupo, a produção de O Cão e a Raposa foi atrasada em 6 meses. Sou um raposo. Meu nome é Dodó. Qual é seu nome, garoto? O meu é Toby. Eu sou um cão de caça. Um dos poucos filmes da Disney que eu não assisti até hoje e continuarei sem assistir. Não me levem a mal, eu acredito que deva ser uma obra de arte, mas eu não quero ver uma história triste de bichinho. O filme é vagamente baseado no romance de mesmo nome e apresenta a improvável amizade entre uma raposa vermelha chamada Todd e um cão de caça chamado Cooper. A Walt Disney adquiriu os direitos do romance em 67, mas o desenvolvimento do filme só começou em 77. Este foi o último projeto que envolveu os membros remanescentes dos 9 anciãos da Disney. Embora tenham participado do desenvolvimento inicial do filme, a obra foi entregue a uma nova geração de animadores após a aposentadoria dos antigos. Vamos brincar, Todd? A obra estreou em 10 de julho de 1981, arrecadando 39,9 milhões de dólares nos Estados Unidos. Foi um sucesso financeiro, mas recebeu críticas mistas. Na época de seu lançamento, era o filme de animação mais caro produzido até então, custando 12 milhões de dólares. Em 2006, O Cão e a Raposa 2 foi lançado diretamente para DVD e eu também não vou assistir esse. Pelo menos não fico falando sobre isso a vida toda. Logo em seguida, nós tivemos Caldeirão Mágico, vagamente baseado nos 2 primeiros livros da série de romance As Crônicas de Prydain, que é baseado na mitologia galesa. O filme foi concebido para ampliar o apelo das animações da Disney para um público mais velho e para apresentar o talento da nova geração de animadores do estúdio. Grupo esse que incluía animadores promissores como John Lasseter, Brad Bird e Tim Burton. Só que durante a produção de O Caldeirão Mágico, o estúdio passou por conflitos administrativos, com Ron Miller, genro de Walt, se tornando presidente e CEO do estúdio. Depois, o sobrinho de Disney, Roy, pediu a cabeça dele para o conselho do estúdio. Quando as coisas começaram a se organizar, O Caldeirão Mágico já estava quase concluído
e passou a representar o que mais tarde seria considerado o ponto mais baixo para a animação da Disney. A história de Taranha e Elone em busca de destruir o Caldeirão Mágico e assim impedir que o perverso imperador domine o mundo foi a produção mais cara do estúdio até então. Custou 44 milhões de dólares e arrecadou apenas 21 milhões. Foi um fracasso de crítica e público, resultou em prejuízo para o estúdio e colocou o futuro do departamento de animação em risco. Mas tem que ser um grande guerreiro para manejar esta espada. Em meio a essa crise, o estúdio produziu As Peripécias do Ratinho Detetive. O filme teve um orçamento de 14 milhões e arrecadou 50 milhões de dólares ao redor do mundo em seu lançamento inicial. Foi um sucesso de crítica e público suficiente para inspirar confiança na diretoria do estúdio de animação. Só que no mesmo ano, a Universal Pictures e a Amblin Entertainment lançaram um conto americano. A animação produzida por Steven Spielberg arrecadou mais do que As Aventuras do Ratinho Detetive nas bilheterias e se tornou a animação de estreia de maior bilheteria até então. Oh, como é que eu pude ser assim tão cego? Com as mudanças que ocorreram no estúdio, veio a proposta de produzir uma animação todo ano. E o primeiro filme desse cronograma de produção acelerado foi Oliver e Sua Turma. Ei, eu estou aqui! O que eu faço? A história foi baseada no clássico Oliver Twist e apresenta Oliver, um gatinho que se une a uma gangue de cachorros para sobreviver em Nova York. Após ser adotado por Jenny, a turma precisa salvá-la quando ela é sequestrada por um perigoso bandido. Oliver e Sua Turma estreou no mesmo dia de Em Busca do Vale Encantado, mas conseguiu se tornar a animação de maior sucesso nos Estados Unidos, apesar de que a animação da Amblin foi melhor em bilheteria. O filme recebeu críticas mistas e arrecadou 121 milhões ao redor do mundo, contra um orçamento de 31 milhões. Enquanto Oliver e Sua Turma estava em produção, a Disney colaborou com a sua concorrente daquele momento, a Amblin Entertainment de Steven Spielberg, para produzir o clássico Uma Cilada para Roger Rabbit. O filme foi um híbrido inovador de live action e animação ao apresentar o detetive Ed Valiant investigando a morte do dono da Desenholândia. A questão é que o crime foi armado para culpar Roger Rabbit. Agora Valiant e a esposa de Roger, Jessica, precisam comprovar a inocência do coelho e desvendar o grande vilão por trás dessa trama policial. Meu herói. Ai, meu coelhinho. Oh, meu amor! A animação é dirigida por Robert Zemeckis e apresenta personagens animados licenciados de outros estúdios, como é o caso do Pernalonga e o Patolino da Warner Bros. Ter esses personagens numa mesma obra é muito significativo e a liberação deles por parte dos outros estúdios deixou o filme ainda mais rebuscado. Mas a gente notou quando a Disney não liberou a participação do Mickey em Space Jam para o Warner. Uma coisa pode ter certeza, coelho não era. Nem um pato, nem um cão, Nem garoto de madeira. nem um A Disney estabeleceu um novo estúdio em Londres para criar os personagens do desenho do Roger Rabbit, com muitos artistas da Califórnia viajando para Londres para trabalhar no filme. Uma Cilada para Roger Rabbit foi um sucesso de crítica e público e foi essencial para renovar o interesse do público em geral pela animação americana. Arrecadou mais de 351 milhões de dólares ao redor do mundo e ganhou 3 Oscars, montagem, edição de som e efeitos especiais. Além do próprio filme, o estúdio também produziu 3 curtas de Roger Rabbit no final dos anos 80 e início dos anos 90. Por favor, não se preocupe, é isso aí, vamos nessa! E essa foi a Era de Bronze da Disney, um período de desafios para o estúdio que lutou para manter a magia de Walt Disney viva mesmo após o seu falecimento. Marcado por instabilidade criativa e busca por identidade, também é conhecida como a Era das Trevas por conta de visuais mais escuros e tramas menos tradicionais. Apesar desse período sombrio, a Disney passou por uma reestruturação e nos anos seguintes viveu o seu período da Renascença com grandes sucessos. Mas isso já fica para outro vídeo. Vamos para casa, Roger. Vou fazer uma torta de cenoura. A Era de Bronze é muito importante para compreendermos a história da Disney e é marcada por grandes clássicos do estúdio, apesar desses clássicos serem considerados os mais esquecíveis. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse vídeo? Curtiram a história desse período? Já conheciam os filmes da Era de Bronze ou eles realmente são considerados esquecíveis? Então assim, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Vejo vocês na próxima!